Bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma série de devocionais, Preguiça. Hoje é o primeiro episódio, Identificando a Preguiça. Nós vamos orar e aí nós damos início à nossa devocional. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante de Ti, gratos a Deus porque a Tua palavra trabalha e ministra em nossos corações. Eu peço a Deus que o Senhor nos ajude a termos uma percepção mais clara do pecado da preguiça, identificando a Deus em nossas vidas e dando passos, ó Deus, de mudança numa vida de diligência. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. Identificando a preguiça. Preguiça pode se manifestar de diversas formas. Parte do problema de falarmos sobre preguiça, inclusive, é que nós temos uma visão estereotipada de preguiça. O que eu quero dizer com isso? Às vezes nós pensamos o preguiçoso como alguém tocando violão, deitado numa rede, enquanto os outros trabalham. Aquela ideia da cigarra enquanto as formigas trabalham. De fato, esse é o estereótipo máximo da preguiça, mas ela não se limita a alguém estereotipado, deitado numa rede enquanto outros trabalham, alguém que absolutamente não faz nada. Nós vamos ver que a preguiça ela tem nuances e nos ajuda a entender o que a palavra de Deus diz e assim identificá-la em nossas vidas. Então nós vamos colocar em 3 categorias hoje. Nós vamos identificar o preguiçoso por aquilo que ele faz, nós vamos identificar o preguiçoso por aquilo que ele não faz e nós vamos identificar o preguiçoso pelo que a comunidade diz. Eu creio que a palavra de Deus, e em específico o livro de Provérbios, nos ajuda a identificar a preguiça por aquilo que fazemos, deixamos de fazer e por aquilo que a comunidade diz. Então vamos para o primeiro aspecto, por aquilo que nós fazemos. Provérbios capítulo 19, versículo 15. Provérbios capítulo 13, versículo 4, nos ajuda a entender o preguiçoso por aquilo que ele faz. Olha o que diz Provérbios 19, 15. A preguiça faz cair em profundo sono e o ocioso vem a padecer fome. Uma das marcas da preguiça é o sono, o profundo sono, diz Provérbios capítulo 19, versículo 15. Agora, é óbvio, o sono é uma bênção, foi criado por Deus, é o descanso. Mas a preguiça faz do descanso o seu Deus. Cai no sono constantemente. Não só é marcado pela presença constante do sono, mas Provérbios capítulo 13, versículo 4 diz o seguinte: o preguiçoso deseja e nada alcança, mas os desejos dos diligentes são plenamente satisfeitos. Então escuta isso daqui, ó. O preguiçoso, ele ama o sono e possui muitos desejos. Ele é conhecido por aquilo que ele faz. E o que ele faz? Ele faz do descanso o seu Deus e ele é repleto de desejos não satisfeitos. Esses versículos então revelam que o preguiçoso ama o sono, possui muitos desejos, mas falta-lhe a ação para conquistá-los, para concretizá-los. Ele anseia por resultados, mas não está disposto a se esforçar por alcançá-los. Olha só que interessante. Não é que ele não tem uma ambição, ele não está disposto a abrir mão do seu descanso, do seu prazer, para conquistar os seus desejos. É alguém que muitas vezes não está disposto a trabalhar para conquistar aquilo que diz querer. Quantas vezes nós mesmos não ficamos nos sonhos, ficamos no campo dos desejos, mas que não se transformam em realidade. É o jovem que não está disposto a abrir mão do seu descanso ou do seu lazer para estudar e ingressar numa melhor condição de estudo. É alguém que não está disposto a abrir mão do seu descanso, do seu lazer, para conquistar novas habilidades. É alguém que vive dizendo, olha, eu gostaria muito de poder ter feito isso ou saber aquilo, mas Deus não me abençoou. Ainda coloca Deus na jogada. Mas não está disposto a abrir mão do seu descanso, do seu lazer, para conquistar alguma coisa. Só que em Jesus nós somos chamados a uma perspectiva diferente.
Uma perspectiva diferente sobre os nossos próprios desejos. Não se trata de alcançar apenas o que nós queremos, mas de alinhar nossos desejos com os propósitos de Deus. O que nós vamos ver é que a diligência nos dá anseios maiores e melhores. Não se trata de conquistar um nome aqui na terra, não se trata de conquistar os nossos desejos e anseios, mas é torná-los submissos aos propósitos de Deus. A preguiça, então, pode ser um sintoma de que nós estamos buscando desejos equivocados, satisfação em coisas passageiras, em vez de buscarmos a plenitude que só encontramos em Cristo Jesus. Então, o preguiçoso ama o sono e possui muitos desejos. Não tem seus desejos satisfeitos porque estão desalinhados com os propósitos eternos. Então, quais são os desejos que mais ocupam seus pensamentos? Eles te aproximam ou distanciam de Deus? Você tem se sentido frustrado por não alcançar seus objetivos? Alguém que constantemente luta com a falta de satisfação. Será que a preguiça tem te impedido de buscar a vontade de Deus em sua vida? E como que você vai usar os seus dons e talentos para glorificar a Deus e servir ao próximo, em vez de simplesmente buscar os seus interesses? Então o preguiçoso é identificado por aquilo que ele faz. E o que ele faz? Ele ama o descanso e ele ama o sono, né? Fez do descanso o seu Deus e tem muitos desejos não satisfeitos. Mas Provérbios também descreve o preguiçoso não apenas por aquilo que ele faz, mas por aquilo que ele não faz. Provérbios capítulo 12, versículo 27 diz o seguinte: o preguiçoso não assa a sua caça, mas o diligente aproveita ao máximo tudo o que encontra. Ou, na revista atualizada, o bem precioso do homem é ser ele diligente. O preguiçoso, ele não faz o seu trabalho, mas ele é guiado por prazer. Ele não termina os seus projetos, porque para ele o que é importante é a gratificação imediata. Ele negligencia suas responsabilidades em busca dessas gratificações imediatas que nada fazem, apenas drenam nossa vitalidade. Ele não aproveita ao máximo as oportunidades que surgem, preferindo o caminho mais fácil e cômodo. Isso nos desafia a examinar nossas próprias prioridades. Eu priorizo o que precisa ser feito ou o que eu quero fazer? Porque um dos aspectos mais sutis da preguiça é que você pode ser alguém que está constantemente ocupado, mas que não faz o que precisa fazer, apenas o que você quer fazer. Por isso a preguiça não é simplesmente o estereotipado deitado numa rede, né? Mas nós podemos ver pessoas que são muito diligentes em um aspecto da sua vida e extremamente preguiçosos e negligenciando outros aspectos da sua vida. Estamos sendo diligentes em nossas tarefas ou estamos sendo nos deixando levar por procrastinação e distração? Em Cristo Jesus, no Evangelho, nós somos chamados a sermos mordomos fiéis dos dons e talentos que Ele nos deu. A preguiça nos impede de usar esses dons para o bem e para a glória de Deus. E quando negligenciamos nossas responsabilidades, estamos desperdiçando as oportunidades que Deus nos dá para abençoar o mundo ao nosso redor. O preguiçoso não assa a sua caça. É interessante que não é que ele não tem uma caça. É bem provável que no livro de Provérbios há uma descrição de alguém que inclusive caçou, mas ele não assou. É alguém que não termina os seus projetos. Quantos e quantos projetos nós não temos que foram iniciados e não foram terminados? Por quê? Nada mais, nada menos do que a nossa preguiça. Você é alguém motivado para usar os seus dons e talentos para a glória de Deus, para amar a Deus e amar o próximo. Quais são áreas que você tem negligenciado suas responsabilidades, que você iniciou, mas que você não terminou? Pense não só nos projetos profissionais, acadêmicos, mas nas responsabilidades que você tem. Seja você um marido, uma esposa, um pai, uma mãe, um filho, uma filha, um avô, uma avó, um tio, uma tia. Quais são as áreas que você tem negligenciado suas responsabilidades e o que impede você de ser mais diligente?
Ore ao Senhor, procure oportunidades para, no máximo, viver para o Senhor. Então, preguiçoso ele é conhecido por aquilo que ele faz. Ele ama o sono, ele tem muitos desejos não satisfeitos. O preguiçoso também é conhecido por aquilo que ele não faz. Ele não cumpre as suas responsabilidades, ele não termina os projetos dados. O preguiçoso é conhecido também por o que diz a comunidade. Provérbios capítulo 10, versículo 26 diz: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Preguiça não é um problema teu. A preguiça impacta, incomoda uma comunidade. A preguiça é um problema comunitário. É como fumaça para os olhos, vinagre para os dentes. Assim são aqueles que sofrem pelo convívio de um preguiçoso. O preguiçoso causa irritação, ou ele provoca irritação, frustração, àqueles que dependem dele. Sua falta de comprometimento e responsabilidade afeta não apenas a ele mesmo, mas também as pessoas ao seu redor. E isso então nos convida a considerar o impacto de nossa preguiça em nossos relacionamentos. Estamos sendo confiáveis e responsáveis em nossos relacionamentos? Em nossos compromissos com as outras pessoas? Estamos contribuindo para o bem-estar da comunidade ou causando transtornos e dificuldades? Porque uma coisa é certa, depois de pouco tempo de convívio, um chefe de um departamento sabe exatamente quem são aqueles que ele pode pedir para que o trabalho seja feito. Não é o preguiçoso. Em Cristo nós somos chamados a amar e servir uns aos outros. E a preguiça, nesse sentido, é uma forma de egoísmo, pois nos impede de cumprir nossos compromissos e de contribuir para o bem-estar de uma comunidade. Quando somos preguiçosos, estamos causando dor e frustração àqueles que dependem de nós. Você se preocupa com o impacto que a sua preguiça, o seu amor ao descanso, causa nos seus relacionamentos? Como você pode ser mais confiável e responsável em seus compromissos com os outros? De que forma você pode usar seus dons e talentos para abençoar a comunidade e servir aos irmãos em Cristo e não simplesmente ficar encostado, amando o descanso, procrastinando tarefas importantes, cheio de desejos e sonhos não satisfeitos porque você não está disposto a abrir mão do seu descanso, pagar o preço e seguir. Eu lembro uma vez de ter escutado um testemunho de alguém que foi conversar com o grande pastor e pregador John MacArthur. E o camarada disse o seguinte para ele: olha, eu daria a minha vida para pregar como você. E a resposta dele foi: ótimo, porque é isso que está me custando. E aqui isso ilustra tantas coisas, mas o que eu quero apontar com isso é: não existe almoço grátis. E de que algumas conquistas vão custar, sim, tempo, o seu descanso, tudo isso dentro do equilíbrio, cujo viés da balança aqui, cujo fiel da balança é o temor do Senhor. A preguiça, então, é identificada por aquilo que nós fazemos. Quando amamos o sono, somos repletos de desejos não satisfeitos, sonhos que empurramos mais para frente. A preguiça é conhecida por aquilo que não fazemos, não terminamos nossos projetos, não aproveitamos as oportunidades. A preguiça é conhecida por aquilo que nós somos conhecidos, pelo aquilo que a comunidade diz. Como fumaça para os olhos, vinagre para os dentes, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam, para aqueles que o mandam. Então a coisa não é tão distante assim do nosso dia a dia. E é possível de que nessa rápida passagem você já comece a identificar algumas nuances de preguiça na sua vida. E nós vamos ver amanhã por que ela é tão perigosa. A preguiça ela é perigosa porque ela é uma rebeldia do propósito original de Deus para o ser humano, de cultivar e guardar o jardim. Então, quando identificamos a preguiça em nossas vidas, nós precisamos dar o primeiro passo. O passo de confissão e arrependimento, buscando transformação em Cristo.
Se você enxerga nuances disso, lembre-se, não é traço de personalidade, não é algo neutro, não é aquilo que a nossa sociedade enaltece como virtude. Trata-se de um pecado contra o Criador, um pecado contra o próximo, e o que cabe a nós é arrependimento. Seja honesto. Honesto consigo mesmo, receba a confrontação da palavra de Deus e reconheça áreas em que você precisa crescer em diligência e responsabilidade. Porque isso adorna o Evangelho ou segue dando um mau testemunho do que Cristo fez por nós. Há esperança porque nós servimos um Deus trabalhador, nós servimos um Salvador que foi um carpinteiro diligente e que cumpriu o trabalho dado pelo Pai. Todo o trabalho dado pelo Pai. Que Deus nos abençoe a crescer em diligência naquilo e nas responsabilidades que Ele nos confiou hoje para a glória de Deus. Amém? Amanhã nós vamos ver quão sério é a preguiça, também olhando para os textos de Provérbios, e assim vamos caminhando. Vamos orar. Senhor, obrigado, Deus, por esse tempo de reflexão e que a Tua palavra nos ensina sobre a preguiça. Longe de nós, ó Deus, crescemos desavisados na prática insistente desse pecado. Mas ajuda-nos, Senhor, a crescermos em diligência, uma diligência que irá ser expressão do amor ao Senhor e uma diligência que irá servir ao próximo. Para a honra e glória, Deus, do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu dia. Não esqueça de compartilhar essa devocional se foi uma bênção para você, para alguém. E assim nós vamos divulgando a palavra de Deus, nos encorajando a crescermos em diligência. Deus abençoe você. Um bom dia. Até.